E a gente lembra do Twitter também, muito gravar. Você quer fazer uma abertura? Pô, gente, tá aqui o deputado Cristiano, que vai falar um pouquinho comigo. Faz uma introdução, pessoal. Eu, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas Gerais. Pode ir. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui com o deputado Cristiano Silveira. Ele é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia do Estado de Minas Gerais. Eu vou perguntar para ele algumas coisas básicas sobre direitos humanos. Deputado, há distância entre teoria e prática nos direitos humanos? Bom, de certa maneira, sim. Eu vou chamar... Eu vou aprofundar, não vou chamar de teoria, vou chamar de legislação. Você tem uma legislação que garante uma série de direitos para o cidadão, especificamente, vamos dizer, do Brasil. Desde a Declaração de Direitos Humanos até a Constituição Federal, você tem uma série de garantias previstas em lei. Só que o Estado, que deveria ser o garantidor, nem sempre ele as implementa e as garante. O direito à moradia, o salário digno, a saúde, a segurança. Então, claro, existe o esforço por parte governamental para que isso seja feito, mas ele não é contento daquilo que a própria lei, criada também por esse Estado, ela prevê. Então há esse distanciamento. E há um outro fenômeno que é complicador nessa relação, é que o Estado garantidor de direito, algumas vezes, este Estado, ou membros que compõem as instituições desse Estado, tornam-se inclusive violadores do próprio direito, deveriam ser garantidores, se tornam violadores. Então, às vezes você tem este hiato entre o que é o conceito e o que está previsto em lei e o que é feito de maneira efetiva na prática. O que se associa direitos humanos com direito a bandidos? Direitos humanos, né, são para todos nós, né? É isso mesmo. Uma parte é que no processo de formação do cidadão no nosso país, a gente não trabalha o que eu chamo de consciência crítica cidadã. Você prepara o sujeito para ele se tornar um bom mecânico, um bom médico, um bom professor, um bom advogado. Mas em que momento no percurso formativo você prepara ele para ser um bom cidadão? Sujeito que tem consciência crítica, não só na questão dos direitos humanos. Isso se aplica também na questão política. As pessoas são muito distantes, acham que política é um negócio ruim, que não deve se envolver. Então, aquilo que é a expressão máxima da sua possibilidade de cidadania e participação social, né, na governança da sua própria vida, você acha que é algo ruim, que você não deve estar participando. A deformação do conceito do direito humano, ela se dá então pela ausência disso que nos forma de consciência crítica e se dá também por outro lado que quem acaba cumprindo esse papel, por exemplo, são os jornais sensacionalistas, né? O direito humano, o defensor do direito humano fica muito marcado porque quando há um problema numa cadeia, ele vai lá para saber das condições daquela prisão. Ele vai lá para saber se a comida está azeda, se há superlotação, não é isso? Quando há uma possibilidade de rebelião para tentar fazer essa mediação. Então, quando você tem um crime hediondo de grande projeção pública, esses jornais sensacionalistas e comunicadores sensacionalistas usam disso para poder fazer um ataque ao defensor do direito humano. É uma questão de ressignificar. Quando eu falo o seguinte, eu dei uma entrevista para uma pesquisa, para um trabalho, que falava o seguinte: em Belo Horizonte, de cada 3 pessoas, 2 acham que direito humano é só para bandido, que não é para o cidadão. É a questão da significação, quando eu digo que tem que ressignificar. Se eu te perguntar se você é contra ou a favor a gente lutar contra a violência contra a mulher, você vai dizer que é a favor. O cidadão mesmo que respondeu essa pesquisa. Se você acha que tem que ter direito à moradia ou não, se você acha que tem que combater a pedofilia, se você acha que as pessoas têm que ter liberdade de expressão para emitir opinião sobre o que ela quiser, inclusive denunciar político, isso tudo é direito humano e todo mundo concorda que isso tem que ser garantido. Mas quando eu pergunto isso de maneira isolada por parte, as pessoas concordam e defendem. Quando eu falo assim, mas você defende, o que você acha de direitos humanos? Não, eu sou contra. Então eu falo que o grande desafio de nós, defensores dos direitos humanos, é fazer essa ressignificação do conceito da maneira correta como está. O que está na Declaração Universal, o que está na Constituição. Se você pegar a nossa Constituição Cidadã de 1988, ela tem várias referências da Declaração de Direitos Humanos e ali está a garantia dos direitos humanos, que serve para você, serve para mim, e evidente que serve também para aquele que eventualmente tenha cometido um crime
E já que no Código Penal nem na Constituição a gente fala em tortura, prisão perpétua e pena de morte, tem que ser garantido o cumprimento do termo da lei. São humanos também, né? E não se faz justiça com as próprias mãos também. Sim. Né? Quando os direitos humanos são violados? É dessa maneira, quando você que tem que ter o seu direito garantido, a sua liberdade de expressão, da livre manifestação, de pensamento, quando você tem o direito à moradia, quando você tem o direito à saúde, quando você tem o direito à segurança, e quem tem que ser o garantidor não lhe garante, inclusive o próprio Estado. Então a ausência desses serviços e dessas políticas, de certa maneira, é também a violação do direito humano, né? A gente precisa trabalhar de maneira que as pessoas compreendam isso. O esforço é a questão indígena, da mulher, racial, enfrentamento à homofobia, à misoginia, isso tudo é pauta da luta dos direitos humanos. Voltando à pergunta anterior, por que fica muito marcado na questão que direitos humanos defende bandido? Porque nós queremos discutir um novo modelo carcerário. As pessoas têm que saber o seguinte, você sabe que o Brasil tem mais de 700 mil presos, a maior comunidade carcerária do mundo em números absolutos. Boa parte, quase metade desses presos são provisórios, ainda não tem condenação. O nível de reincidência chega a 70%, de quem passa volta a reincidir. Um preso custa por mês quase R$3.000 para o Estado. Um aluno na rede de ensino fundamental não custa isso por ano. Então eu tenho um modelo que pune, mas não recupera. Eu tenho um modelo que a reincidência é alta, eu tenho um modelo que é caro. Eu quero discutir a questão prisional e as condições das cadeias, não é porque a gente quer transformar em colônia de férias para bandido. Eu quero que quando o sujeito saia, nem eu nem você sejamos a próxima vítima. Que a gente fale verdadeiramente a remissão dos pecados e oportunidade da reinclusão e reinserção social. Então por isso nós temos que debater um novo modelo. E assim, parece assim que a gente já está anestesiado, né? Que não tem postos de saúde, não tem escola, não tem educação, né? Como se fosse normal isso, né? Está na hora de reagirmos a tudo isso? Não acostumarmos essa falta de escola, de posto de saúde. Né? Aí é aquilo que eu te dizia, que eu percebo uma falta de conteúdo, ou então uma falta eu não sei se ficaria isso sobre a responsabilidade das escolas, talvez sim, porque às vezes as famílias não têm condição, mas quem forma o sujeito para ter consciência crítica cidadã? Exercer plenamente a sua cidadania. O que é exercer plenamente a cidadania? Eu voto e pago imposto. Legal. Mas você participa, por exemplo, de um conselho de saúde, conselho de assistência social, conselho do Fundeb, para fiscalizar as ações, que a gente chama de controle social. Você milita na sua associação de bairro, você tem uma entidade, você tem uma pauta, você tem uma bandeira, você tem algum engajamento. Você pelo menos tem a postura de não negar a política e tentar entendê-la, compreendê-la. Um bom momento para você mudar o que você está dizendo são as eleições. Se você pegar, por exemplo, o segundo turno das eleições presidenciais agora, o número de abstenção, voto branco, voto nulo, foi maior do que a do candidato que foi eleito. Compreende? Então as pessoas se afastarem nunca vai resolver o problema que elas tanto reclamam. É um movimento inverso. É você ir mais para dentro do processo e ocupar esses espaços e se transformar em controle social desse tipo de política. Denunciar no Ministério Público, nos conselhos. Hoje a rede social ajuda muito você dizer daquele político ou gestor que não cumpre o que diz e não dá conta, né, das responsabilidades. Então acho que o caminho é sim, as pessoas se organizarem em qualquer espaço que seja para criar o chamado controle social. É assim que muda. Senão o político fica na zona de conforto, né, isso se torna distante dele e acaba não fazendo o que tem que ser feito. Né? É um papel fundamental para cada um de nós. Né? Para cada um. Cidadania vai além de votar e pagar imposto. Cidadania é votar, pagar imposto, acompanhar, fiscalizar, ter controle social. Se você não pode estar presente em reuniões, você pode usar a sua ferramenta, que é a rede social, de maneira consciente, né, para não virar os chamados fake news, que aí ao invés de te formar e informar, te deforma, né, sua consciência. Eu estava até pegando esse gancho de fake news, né? A gente está vendo que muitos direitos humanos são violados através das redes sociais. Né? Como que a gente faz? Tem algum mecanismo para denunciar? Como que pode ser feito essas denúncias? Né? Não só na rede social,
Mas se a gente for lesado, se sentir lesado, né, em algum momento, onde que a gente deve ir? O que a gente deve procurar? Os próprios provedores, como o Facebook, o Instagram, por exemplo, eles já possuem ferramentas que te permitem denunciar, né, abusos, vamos chamar assim, na rede social, ou ofensas. Além disso, hoje é muito comum ter as delegacias de crime cibernético. Então, eu mesmo já fui vítima, né, de uma fake news. O que eu fiz? Lavrei o boletim, printei a tela, lavrei o boletim de ocorrência, fui à polícia e movi uma ação contra, né, o autor da mentira que tinha sido postada. Então hoje é natural que as pessoas busquem a justiça, essas delegacias e consequentemente a justiça, para que haja a reparação do dano causado, né, do dano moral, por exemplo. Né? Isso é muito sério. Hoje as pessoas precisam ter responsabilidade no uso da rede social. Às vezes um dano causado você não consegue repará-lo depois, né? A notícia circula e você não tem a noção de dimensão até onde ela pode chegar. Né? E todas as áreas têm um lugar assim, exato para ir para fazer essas denúncias? Por exemplo, na educação, se você, né, um pai, assim, um aluno se sente lesado dentro dos seus direitos, tem local assim, para ir em cada área? Então, se isso for considerado um crime cibernético, eu estou dizendo, eu sempre sugiro as delegacias especializadas de crime cibernético e você pode também acionar as ferramentas das próprias páginas para denunciar ali uma violação. Mesmo em relação à área de educação, por exemplo? Qualquer área, qualquer situação. Né? Calúnia, difamação, propagação de uma notícia mentirosa, quando há postagens que incitam o ódio, a violência, isso tudo pode ser denunciado. O que a cultura dos direitos humanos pode nos trazer? Se conseguirmos, primeiro, para a gente viver uma sociedade que ela tenha a consciência plena da importância da garantia dos direitos humanos, primeiro nós temos que formar as pessoas nesse sentido. Nós precisamos fazer com que isso se torne algo importante, relevante, primário na sociedade brasileira. Lamentavelmente não é o que nós vemos hoje. Né? Quando você fala que você defende direitos humanos, parece que você apanha na rua, porque as pessoas estão com o conceito deformado, conceito equivocado. Então nós temos que refazer esse percurso formativo, que eu volto a dizer que termos uma sociedade com consciência crítica cidadã. Quando você tem, aí você muda a postura diante do tema. E mais do que isso, você tem uma sociedade que ela é militante na defesa dos direitos humanos. Compreende? Eu lembro de momentos marcantes aqui. Jovem de 16 anos foi torturado, espancado por vereadores na sua cidade. A tragédia de Mariana, que morreram 19 pessoas, já tem 3 anos que medidas práticas não foram tomadas e a nossa comissão tratou o tema. A direitos humanos só defende bandido, mas eu recebi aqui mais de 200 policiais que moravam no programa Lavras Gerais e tinham uma decisão de despejo, de tirar esses policiais que moravam ali até por questão de segurança, nós lutamos junto com esses policiais. Então, isso tudo a gente precisa, sabe, envolvimento. E trazer isso de novo como algo que é importante. Muita gente só compreende verdadeiramente o que faz os direitos humanos quando precisa. Recorre a vários órgãos, instituições e às vezes o seu direito não foi garantido. Recorre à Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, seja da Assembleia, seja da OAB, seja da Câmara Federal, e aí a gente atua e nem sempre conseguimos, não tem 100% de sucesso, mas na maioria das vezes a gente consegue um bom resultado na defesa daqueles direitos. Aí a pessoa para e pensa, agora eu estou entendendo por que é importante, né, ter alguém em defesa dos direitos humanos. Enfrentamento do trabalho escravo, inclusão social do deficiente, né, essa questão mesmo dos crimes ambientais que tem impacto. E o primeiro direito é o direito à vida, né? Então, e violou, estou falando 19 pessoas na maioria que faleceram. Morte de policiais também, né? Assim, o Brasil é o país que o policial mais mata, mas é também o país que o policial mais morre. Nós vivemos um país extremamente violento. Essa coisa de que o Brasil é o país do carnaval, da alegria, e esquece. No último ano morreram mais de 60 mil pessoas na arma de fogo. E em relação às pessoas que perderam, né, esses entes queridos, né,
sim, violaram os direitos deles, os direitos humanos dessas pessoas, né? Tem alguém que possa ajudar? Tem alguma associação, alguma coisa que possa né, rever esses direitos dessas pessoas? É uma iniciativa muito da própria sociedade, né? Você não tem, claro, dependendo das circunstâncias, por exemplo, que uma família se submete a um crime, a uma tragédia, você tem o Estado deve disponibilizar todo o acompanhamento psicológico, né, social, de acolhimento. Ocorre muito das famílias se organizarem, né? No Rio de Janeiro, quando havia muita chacina de jovens, criou um movimento chamado das Mães da Paz, né? No Rio de Janeiro, que autoajuda, né? Ajuda coletiva, mútua. Mas o Estado, isso pode ser tanto determinado pela Justiça, ou então como uma iniciativa própria do próprio Estado, do acolhimento às famílias vítimas da violação de direitos, especialmente da violência. Talvez seja a forma mais radical da violação do direito. E assim, os direitos humanos, eles estão linkados com deveres? Porque a gente fala dos direitos, mas com certeza. Temos deveres. Com certeza, temos deveres. São dois pilares fundamentais, né, para uma sociedade civilizada. Um grande pacto, onde todos devem cumprir os seus deveres, um grande pacto, onde os direitos também devem ser respeitados. Né? Há algumas máximas na filosofia, eu como um filósofo de formação, algumas máximas que resolveria metade dos problemas da nossa sociedade. Né? Faça ao outro o que você gostaria que fizesse a ti mesmo. Se tivéssemos apenas essa lei, não precisaríamos ter um escopo de várias legislações para regrar a nossa vida. Se todos nós regêssemos a nossa vida no imperativo de que eu faço ao outro o que gostaria que fizesse a mim mesmo, te falo que uma sociedade ela não é civilizada porque ela tem muita lei para garantir ali, o direito e mediar os conflitos. Eu penso pelo contrário, quanto menos bom senso nós temos, mais precisamos de instrumento que balize as relações humanas de uma determinada sociedade. Quanto mais desenvolvida essa sociedade, você não precisa de tanto regramento jurídico, porque ali já há uma cultura, né, um espírito, um bom senso que lhe move na caminhada correta. Né? Questão de cultura mesmo. Né? Questão de cultura. Então, terminando, deputado, né, eu acho assim, eu até escrevi uma frasezinha aqui, né? Ao invés de lutarmos, de brigarmos pelos direitos humanos, a gente poderia darmos as mãos e ter um pouco essa sensação de companheirismo, de coleguismo, né, e não de opositor, né, daquele que está contra a gente, né? Eu acho assim. Acaba que uma coisa resolve a outra, né? Você luta em defesa da garantia efetiva dos direitos humanos, justamente porque você não tem esse segundo componente, que é ter uma sociedade solidária, consciente, uma sociedade que respeita e, volta a dizer, faz ao outro gostaria que fizesse a si mesmo, né? Então, na medida que isso é mais ausente, a necessidade da luta para que o direito, tanto estabelecido nos pactos do qual o Brasil é signatário, ou aquilo que está previsto na legislação, seja garantido. É a única maneira, né? A não ser que lá na frente o legislador entenda que aquilo não deve ser mais considerado como um direito e precisa ser revisto. Aí tudo bem, que se mude. Mas enquanto é isso que está especificado, determinado e garantido, a sociedade ela tem que lutar. E volto a dizer, às vezes você, para garantir o seu direito humano, você não vai disputar necessariamente com uma outra pessoa. Você tem que fazer essa disputa com o Estado, que ele sim é o balizador das relações, o mediador de conflito, e dele tem que ser o provedor e o garantidor da efetivação da garantia do direito humano. Né? Quero agradecer a gentileza, viu? Um bom debate. Nos abrimos as portas, né? Muito obrigada mesmo pela atenção, a gentileza. Eu fico assim, eternamente grata mesmo. Tá? Estou à disposição. Um grande abraço a toda a turma da pedagogia, né? Da UENG. Um abraço e estou à disposição, viu, gente? Obrigada. Obrigado. Agradecer ao Peter que gravou.